Ok, pessoal. Vamos fazer uma questão agora falando sobre esses assuntos que nós discutimos anteriormente. Acompanhe aí também em tela cheia a leitura dessa questão. De acordo com o texto, a placa de rede do computador de Paulo tem velocidade de transmissão de 10/100. Isso significa que a transmissão de dados pela rede entre o computador de Paulo e um computador servidor com placa de rede de mesma velocidade pode ser de até: letra A, 100 megabits por segundo, letra B, 100 megabytes por segundo, letra C, 10 megabytes por segundo, letra D, 100 megabits por minuto e a letra E, 1000 megabits por segundo. E aí, pessoal, como é que a gente fica nessa historinha da questão? Bem, deixa eu te informar primeiro uma coisa importante. Como nós falamos do byte, do bit, existem alguns padrões interessantes de serem observados. Placa de rede, por exemplo, ou velocidade de acesso à internet, ou taxa de transmissão de acesso às redes de computadores. Então, quando nós falamos de redes de computadores, seja a placa de rede, a velocidade de acesso à internet, a taxa de transmissão de dados, isso é medido em bits por segundo. Observa o que eu estou dizendo. A velocidade de acesso à internet, por padrão, é medida em bits por segundo, assim como a velocidade de uma placa de rede também é medida em bits por segundo, que é a taxa de transmissão de dados nessa rede de computador. Se eu sei disso, tenho que observar também que às vezes eu vou comprar uma placa de rede, como a questão observava, e eu vejo que essa placa é 10/100. Já que é bits por segundo, o que significa esse 10/100? Bem, 10/100 significa uma placa de rede que tem velocidade de até 100 megabits por segundo. Por isso que é 10/100. Ela vai de 10 até 100 megabits por segundo e não megabytes por segundo. Professor, por que megabits por segundo? Porque mega significa milhões. E a taxa de transferência de dados de uma placa de rede é de aproximadamente essa de 10/100, de 10 até 100 milhões de bits por segundo. Então, 10 até 100 megabits por segundo e não megabytes por segundo. Sempre que tu vê uma placa de rede, então, 10/100, de 10 até 100 megabits por segundo. Se fosse 10/1000, de 10 até 1000 megabits por segundo, porque o padrão para medir a velocidade de acesso às redes de computadores, a taxa de transmissão de dados das placas de rede, ou até a velocidade das redes como um todo, o padrão é bits por segundo, aqui megabits por segundo, porque alcança os milhões de bits por segundo. Se a taxa for gigabit por segundo, alcançaria os bilhões de bits por segundo. Vamos observar então atentamente, de acordo com o texto, a placa de rede do computador de Paulo tem velocidade de transmissão de 10/100. Como ele falou a placa de rede e citou 10/100, a resposta tem que ser até 100 megabits por segundo, que nós vamos encontrar, observa aqui, na letra A. A letra A já indica, observa comigo lá, 100 megabits por segundo como taxa de transferência de dados aí nessa placa de rede do computador do Paulo. É isso, né? Bem, voltando aqui. Quando nós falamos então dessas questões sobre bit e byte, é sempre bom observar algumas coisas. Se me perguntarem, por exemplo, em relação ao byte, eu diria, ó, em relação ao byte é muito comum para medir capacidade de armazenamento ou o tamanho dos arquivos armazenados numa unidade. Exemplo, eu tenho um disco rígido de 2 terabytes, trilhões de bytes aproximadamente. Ou tenho uma memória RAM de 4 gigabytes, 4 bilhões de bytes aproximadamente. Esse é um ponto importante também quando a gente pensa aí nas provas de concurso, certo?